Tu continuas-te a rever naquilo. Antes tinhas tido o Maxime. Sim, eu usava. Eu tinha tipo 5%, era sócio do Maxime. E basicamente aquilo interessava-me porque ia lá tocar muitas vezes. Pronto, basicamente, lá tocar muitas vezes. Agora estou a tocar menos vezes aqui no Titanic. Tenho uns concertozinhos nas festas dos Arraiais Populares com as bandas, portanto também não fazia muito sentido agora estar lá a tocar, mas basicamente é um projeto que veio do Maxime, de certa maneira, mas num espaço completamente diferente e que eu gostava que não fosse muito pervertido e que continuasse sobretudo a ser música ao vivo e música de bandas, e nesse aspecto às vezes sou um bocado conservador porque a música de dança para mim é uma coisa que eu acho piada ao mambo e essas bandas, valsa, essas músicas, valsa não gosto tanto, essas coisas assim acho piada, mas danças de salão, mas o resto não gosto muito de música de dança. E, portanto, gosto de bandas a tocar, não sei o quê. Portanto, e o nosso projeto era ter bandas, termos teatro, termos poesia, ter essas coisas todas. E às vezes é difícil quando uma pessoa mergulha na noite, mais noite, que acabam por ser os DJs e não sei o quê, e o nível alcoólico e isso tudo, aquilo começa a ser um mundo que com a minha idade já não é muito interessante. Antigamente era interessante, estava sempre bêbado e drogado. Agora não posso. Como é que sobrevives? Com Coca-Cola só. Ok. Não, sobrevivo. Agora que não és drogado, não és bêbado, comes frutas, comes iogurtes. Mas a fruta é do caralho, é das coisas melhores que há. Tenho cerejas. Agora estão a começar a sair os pêssegos, as nectarinas, essas coisas maravilhosas. Amêndoas, pinhões. A carne também é fraca, mas é boa. Okay. Peixe também tem encantos. Há várias coisas encantadoras. Eu vou bebendo o meu copo de vinho também. Não bebo hectolitros como antigamente. Não esvazio adegas, mas vou bebendo qualquer coisa aqui. Sim, mas como é que fica a realidade sem o álcool? A realidade fica mais dura? Como é que... A realidade tens um bocado mais memória das coisas, da realidade. Porque, como eu disse, o álcool é sempre a mesma noite. Com vários episódios diferentes. E, portanto, ficas um bocado mais atento, acho eu, de certa forma. E ficas com mais algum tempo também, porque não estás de ressaca. Mas é difícil administrar o tempo quando se fazem mais do que uma coisa. A partir de duas coisas é complicadíssimo. Por exemplo, eu verifiquei que se tens uma consulta a meio do dia, não sei o quê, vais para o ateliê, depois tens uma coisa, interrompe, não sei o quê, e eu tenho uma tendência para a preguiça muito grande, portanto, ou me organizo e tenho 4 horas de uma coisa e 4 horas de outra, ou então, há uma dispersão, eu tenho tendência para a dispersão, isso é uma falta de organização terrível. Sim. Diogo. Livraria Civilização. Isso deve ser o do... Não. José Conrado. Alma Russa, é engraçado estar aqui este livro. Tu lês muito, Manuel? Não. Leio pouco. Agora estou a ler uma coisa chamada Páscoa Feliz. Como é que ele se chama? Tenho na casa do Miguel Riva. Tem 3 nomes. Sim. Graças. O gajo que o Saramago editava antes de se tornar escritor. É muito, muito bem escrito. É a história eu ainda não cheguei ao fim. Ok. Miguéis, não é? José Rodrigues Miguéis. José Rodrigues Miguéis. É o primeiro livro que eu leio dele. Nunca li nada. E estou-me a divertir à brava. É muito divertido. É muito divertido e é uma coisa tipo dos anos 30. Um tipo que teve uma infância desgraçada. É muito lindo, muito lindo. E é cândido. E o que é engraçado é quando lês essas coisas dessa altura, essas coisas, e não é assim tão longe, tu reconstituis completamente um mundo do qual ainda tinhas o perfume na tua memória, e a memória desses perfumes, de infância, dessas casas, sim, dessas pessoas, da miséria e também de outras coisas.
como a minha avó tinha uma coisa que era, fazia umas maçarocas de alfazema. Tua avó do Trás-os-Montes ou do Sim, Alentejo? Trás-os-Montes, para pôr nas gavetas das roupas, os lençóis de linhos, que é feito os meus lençóis de linho, não é? Não sei, isso também é um Fizeste poema. tu? Não, era uma coisa do Camilo Peçanha, não era? Os meus lençóis. Ah, sim, os lençóis de linho. Pois. Não sei, não faço ideia. Sim, havia um poema qualquer que metia lençóis de linho. Eu gostava, eu vou tentar começar a decorar poesia, só que tenho muito pouco espaço no meu disco rígido, porque a maior parte é para fados e músicas que eu tenho que me lembrar quando vou tocar. E então não me sobra assim muito Olha, espaço. eu estava-me a lembrar que há uns anos tu tinhas um projeto, eu acho que era com o António Cabrita, que era, tu ilustraste a obra do Bocage, ou uma série de poesias do Bocage. Sim, E depois isso não foi para a frente. Não, eu ainda tenho os desenhos. Ainda tens os desenhos. Sim. Se houver alguma editora a ouvir-nos, o Manuel João tem uma série de desenhos que aquilo era para ilustrar a obra do Bocage, não é? Era uma coisa com a Câmara de Setúbal e depois a Câmara de Setúbal ficou achou obsceno. Eram desenhos extremamente obscenos na mesma proporção dos versos. Do verso do Bocage. Uhum. Aliás, eram tão obscenos que começavam a ser quase abstratos. Isto é, quando uma coisa tu fazes, por exemplo, um pirilau que dá 40 voltas ou não sei o quê, portanto, aquilo começa a ser uma coisa abstrata, não é? E que enfia aqui e ali e depois intersecciona, não sei o quê. E é isso que a obscenidade, muitas vezes repetida, dá lugar à abstração. E isso é uma pena. Nós preferimos. Portanto, o pormenor é que é importante. Há um pequeno pormenorzinho aqui e ali que, quando não repetidos, são obscenidade pura. Mas se forem repetidos Torna-se absurdo. e foram visível. E geométrico. Ok. Mas conta logo o que é que aconteceu. Tinhas esse projeto e depois Não, eu Câmara... estava com isso também, com o Coutrinho iria editar isso também. Eu fiz essa exposição em Setúbal também com o Coutrinho e entretanto as coisas ficaram em águas de bacalhau, como acontece muitas vezes em Portugal. E eu não sou grande coisa a nadar em águas de bacalhau. Sou marinheiro de águas diferentes das de bacalhau, mais em cloro. A água de bacalhau é muito fria. Sim, não, a água do bacalhau é muito salgada. E é isso, o mar português. Então, mas o que é que aconteceu? A Câmara não quis patrocinar? Não faço ideia. É porque eu não faço a menor ideia. Mas o Coutrinho nunca te disse o que eu fiz aconteceu. os desenhos, eu fui demorando a coisa e então, como é que é? Pronto. Okay. É muito fácil as coisas perderem-se, basta uma pessoa não estar sempre a chatear. A única maneira das coisas acontecerem é estar completamente a chatear várias vezes por dia uma pessoa e não sei o quê, ser um profissional de chatear, lembrar, eu existo, olha lá e não sei o quê, estou aqui, ops. Mas fizeste os desenhos? Os desenhos estão feitos, essa parte eu consigo fazer, agora a parte de chatear não tenho pachorra. Então o que é que falta? Faltam os poemas do Bocage e editar Não, isso. já foram feitos, ele já fez. O Bocage já fez os poemas. O Bocage já fez os poemas estão feitos. Agora é só juntar os poemas com os teus desenhos e editar. Sim, mas eu não sou editor. Está bem. Mas pronto, pode ser que alguém, uma editora, esteja a ouvir isto e se interesse por editar isso. Sim, sim, uma editora. Que editora é que... Não sei, o Diogo é editor, mas ele não edita esse tipo de coisas pornográficas. Não é pornográfica. Eu posso-te mostrar um desenho. Devo ter para aí uns. Não são propriamente pornográficos. Têm qualquer coisa de Robert Crumb. Uma mistura de Robert Crumb com Walt Disney. E outras figuras. E também com gravuras do século XVIII. Mas pronto. Algumas têm o personagem de Bocage a aparecer no meio. Mas eu acho que são bonitos os desenhos. Foram divertidos. Eu não sei se agora conseguiria fazer outra vez desenhos obscenos com o prazer que fazia. Mas já é uma questão de experimentar. Porque aquilo foi intencional. Fizeste em lápis? A tinta da China. Porque aquilo era intencional e às tantas a pessoa ganha um certo ritmo. Se calhar devia ainda fazer. Mas não, acho que houve algumas pessoas que me queriam comprar, eu nunca vendi nenhum, porque não, isto é para as ilustrações do Bocage. Para um livro que eu nunca vou fazer.
E depois tenho uns desenhos deste também, outros são deste. Sim, mas isso dava para fazer em livro, não? E não são literais. Há um que há cerca de um padre com uma freira, mas é raro. Aparecem os personagens, os padres e os freiras aqui e ali. O que acontece é uma coisa rabelesiana do exagero até ao extremo, que é uma coisa que também acontecia nas poesias obscenas do Bocage. Exagero. O tipo que arromba as paredes quando mija, não é? É isso o fulcral. O exagero. Até... É um bocado como aquela anedota que deixa de ser obscena do tipo que perdeu o relógio. Se chega à rua, perdeu o relógio, tinha ido a uma prostituta, vai à prostituta, onde está o meu relógio? Não sei, se calhar deixaste lá dentro. E o caraças, não sei o quê. Vai lá, se entras, não sei o quê. Consegue-te pôr lá dentro, de repente lá dentro está um prado lindíssimo, com sol primaveril, passarinhos, não sei o quê. E aparecem os cavaleiros. Vocês viram o meu relógio? O relógio, estamos aqui à procura de uma manada de vacas há não sei quanto tempo. E portanto, isto é a obscenidade levada, pronto, às tantas estamos noutro patamar. É isso que eu queria dizer. Mas para responder à tua pergunta, a razão pela qual estes livros são feitos é o valor artístico, é a desculpa. E o artista fica perdido na desculpa da coisa, porque é preciso um bolso largo de um Estado qualquer, uma repartição qualquer em que se consiga ir buscar os fundos. Porque fazer os livros é assim, tu podes fazer pelo teu ato de cumplicidade com o autor, em que há entre ti e o autor de facto uma paixão assumida. É quase um ato afetivo amoroso. É de facto um ato afetivo amoroso. Depois há uma espécie de desilusão, que é os leitores não te vão acompanhar, não são teus filhos, não são do teu sangue, e já nem têm a tua ideia de que é importante salvar essa linguagem, salvar essa perspectiva, salvar esse fundo. Por isso é que aí o drama é esse, é neste tipo de iniciativas. Este tipo de iniciativas são para certas pessoas ganharem dinheiro. A partir do momento em que não há esse dinheiro e não há uma entidade que banque, que é isso que falha aí, depois o artista fica à espera, então mas isto já não tem valor. Esse é que é o problema, é essa questão da arte contemporânea. A arte contemporânea é uma espécie de teatro de gente que sabe que neste momento está a gozar de uma espécie... É uma coisa infantil. Quando nós éramos miúdos também fazíamos teatros, não é? Mas ninguém nos levava a sério. Depois quando tu cresces, há gajos que conseguem dizer não, isto é bom teatro, não sei o quê. Mas o das crianças não era? Era também. Portanto, é uma questão da maneira como tu consegues pôr um peso económico sobre as coisas. E essa é a arte contemporânea, é definida pela financeirização da arte contemporânea. Porque a Joana Vasconcelos não significa nada nem para o português médio, nem para o português muito elevado. Quer dizer, não há um português neste país que diga, que saiba explicar aqui, mesmo que esteja a tentar, não é? A não ser que esteja lá em casa a fazer batota, que é preparar, escrever no braço todo o que é que vai dizer lá para enganar. Se for para dizer uma coisa que não é para enganar ninguém, se for para dizer numa linguagem clara porque é que aquilo está ali, porque é que aquilo tem um significado, não tem. Não consegues encontrar um político neste país que te diga, nem em 2 frases, nem em 20, nem em 2.000 frases, porque é que a Joana Vasconcelos é a artista, se calhar, mais prestigiada no país. Pronto, epá, e depois o mesmo, mas serve para o mau e serve para o bom. O Bocage, porque é que as pessoas não interessam ao Bocage? Porque já ninguém tem que foder uma mulher, para foder uma mulher ter que trabalhar muito com a língua, porque se começares a trabalhar muito, a mulher perde o interesse, porque já não percebe o que é que estás a falar, é estrangeiro. Se tu falares na língua do Bocage, é como fazer um minete que o clitóris dela nunca foi chupado daquela maneira. E às tantas o clitóris tem que saber alemão, não é? Tem que saber umas voltas. Tem que clitóris saber... foi uma colega de escola, não é? Pronto. Mas conhece aquela coisa que já não se pode dizer hoje em dia às meninas. Havia aquela história de tipo, epá, eu lambia-te essa barriguinha toda. Nada que já não me tenham feito. É? Por dentro? Pá, eu adorei uma vez uma coisa que foi uma das cenas que eu achei mais bonitas, pá. Acho que foi no Mundo Catita, pá. Foi uma coisa que me deixou mesmo espantado. Pá, que era uma cena que eu não vi a série, mas houve uma cena que uma vez me apareceu e eu fiquei mesmo segurado com aquela merda. Que era um tipo que me pareceu que estava numa cadeira de rodas. Não sei se tinha... Sim. Pá, eu não me lembro disso. E olhava para uma mulher
e dizia: és toda cona. Eu achei de uma beldade, de uma beleza tão grande, porque é preciso ser muito homem para perceber o que é que isto quer dizer. Quando uma mulher é demasiado bonita, a única maneira, e quando tu olhas para uma mulher, é tudo para comer. É como um figo. Uma pessoa que gosta mesmo do figo não deita fora a casca. Porque na casca ainda vai lá toda a ideia da coisa. Porque aquilo atinge as nervuras todas na casca. E na verdade, tipo, uma mulher que é toda cona é uma mulher que é toda fruto. Não tem galhos, não tem folhas. Caroço. É tudo para meter na boca. E o figo não tem caroço, acho que Pois não. E a cona também não tem caroço. Nem toda, depende das alturas. Há conas que ficaram... Não, depende da... Não, ok, explica lá. Não vou explicar porque Não, mas podes explicar. tem muito a ver com Nós estamos o aqui. material que também que a Joana Vasconcelos também utilizou para fazer candeeiros. Os tampões. Pois é. Pois Não é. se pode dizer isso. Não se pode dizer tampão hoje em Não dia. sei. É uma coisa que... Tampax, não é? Não, mas hoje em dia há formas mais eficazes de controlar as gravidezes indesejadas. Que é Que é uma coisa muito mais atual. mais contemporânea. Mais contemporânea e atual. Que é o quê? Que é outro tipo de coito. E o coito interrompido. Ok. Mas isso é mais antigo que sei lá o quê. Não. Foi inventado agora. Não foi nada. Não foi. As meninas de Cascais, isso é que é conhecido, que têm que ficar virgens até ao casamento, por isso dão o outro tipo de coito. Vão todas para o casamento. Mas isso também se dizia antigamente, quando Não, mas super isto hoje em dia é uma questão da todas as mulheres etiqueta. tinham que chegar ao casamento, Mas, virgens ao casamento. A prática do sexo anal era comum por causa disso. Era muito comum. Uma vez por ano, anual. E havia... Pois é, eu não sei, quando nós tínhamos 12 anos, nós fantasiávamos acerca de raparigas de 13 e 14. Não sei quantas. Tu sabes que ela fode. Sério? Fode? Fode? É uma grande vaca. Uma grande vaca? O que é isso? Uma grande vaca? Os olhos maravilhados. O que é isso? Porque faz isto e aquilo, não sei o quê. E dinheiro e faz... Nós ficávamos fascinados por essas constelações e eram raparigas com certeza completamente puras e completamente normais e não sei o que, não tinha nada a ver, mas só por alguns tipos mais na geneira, não sei quantas faz isto, não sei o que, inventavam coisas e a gente achava aquilo fabuloso. A origem de tudo está na mentira e no exagero. E tínhamos havia um tipo mais velho que nós também, que era o Fedas. Fedas, eu estive no carro do meu patrão, que é um Porsche, não sei o quê. Estive a andar, acho que tinha pai 14 anos, estive a andar naquilo, tantas vezes uma gaja boa, não sei o quê, dá para aqui e tal, a gaja mete-se no carro, o polícia, está em excesso de velocidade, eu olho para ele, tchauzinho, punho no caso, a gaja às tantas, a gaja começa a fazer uma mamada, oi. O gajo com 14 anos e a gente está a acreditar. E depois, com 12, e depois, pouco a pouco, começámos a perceber que o gajo era um grande mentiroso, mas só gradualmente. O Fedas, outra vez o Fedas a contar as histórias dele. Mas tínhamos uma ideia tanto das mulheres como que aquilo era uma coisa fabulosa para um puto de 11, 12 anos. E depois foi uma desilusão. E acho que nós continuamos hoje em dia, e parte do mundo da pornografia e do encanto da pornografia, só que é muito pobre, é replicar um bocado esse horizonte mágico, erótico que nós projetávamos em coisas que provavelmente eram perfeitamente frias e virgens e não sei o quê. Mas é fantasia, portanto. Mas hoje vocês têm a ideia, sendo homens, que isso acabou. Aos homens passou a ser proibido esse tipo de desejo, esse tipo de fantasia. Não, porque depois, tipo, as mulheres, a parte boa das relações entre as pessoas, entre os homens e as mulheres, é que depois os homens e as mulheres estabelecem pactos e em que a sociedade não entra, e na verdade a única parte interessante da vida é proibir o mundo de entrar num quarto. No fundo, o mundo só tem interesse precisamente nos momentos em que o mundo fica de fora e há uma coisa que se passa num quarto e que ninguém sabe e que ninguém vê,
e depois, mesmo quando tu és velho, tu deitas-te ao lado de uma mulher e estás quieta ao pé dela e voltas a tocar como quando eras miúdo, em que as coisas crescem numa progressão. Há uma coisa muito bonita no Larkin, que é o Larkin fazia de que não fodia. Não fodia, não tinha mulheres, não sei o quê. Era assexuado. Era praticamente assexuado. E depois, quando descobriram a correspondência do gajo, não era nada assim. O gajo era um bibliotecário, vivia lá, e na verdade não era nada assim. Ou seja, ele fez o lado oposto, que é, em vez de fingir que era um grande fodilhão e que a sabia toda, fingia ao contrário, que era completamente púdico. Mas depois tem um poema muito bonito, que é ele já velho a ver um rapaz e uma rapariga, que ele está a ver não sei onde, e está a dizer ao leitor: olha, estás a ver aqueles dois, ele anda a fodê-la a ela e não sei o quê, faz essa conversa. E de facto se tu ganhares esse sentido do espanto diante da vida dos outros, tu também podes voltar a olhar assim, como acontece naquele filme A Vida dos Outros. Se nós tivermos um pouco de imaginação, uma certa capacidade de voltar a olhar pela fechadura, a admitir que há de facto o infinito, e que o infinito ocorre em espaços fechados onde as pessoas entram em pactos, tu percebes uma coisa, que é: a nossa sociedade conseguiu esta proeza fabulosa, que é está outra vez a dizer mentiras a toda a hora. Tipo, toda esta conversa do que é proibido e não sei o quê e não sei o que mais, as pessoas que estão a viver a vida continuam a viver a vida como sempre continuaram. E o grande problema é que, uma vez mais, o discurso público voltou-se a uma coisa, lá está, alienada, como estava a dizer o Manuel João Vieira. Mas tanto um como o outro, tanto antigamente como agora, o discurso público pode ser posto na vida privada com tentativas de manipulação, não é? Sim, claro. E com tentativas de menos amigáveis de manipular a outra pessoa. Queres concretizar um bocadinho disso? Queres concretizar? Sei lá, tu podes ser casado com uma tipa que diz que tu a violaste, por exemplo. Isso podes ganhar alguma coisa com isso, de alguma forma, não sei. Dentro de uma situação qualquer, que era uma coisa que não seria imaginável na sociedade anterior, não é? Isso é um exemplo, francamente, é possível. Sim, é essa capacidade de recorrer à esfera pública. Antigamente podias dizer que o teu marido, desculpa lá, Sim, era um herege, por exemplo, e aí tinhas o mesmo efeito. Agora tens que dizer que ele te violou. Agora, eu acho que é muito mais grave violar do que ser herege, mas ser herege e violar ainda é pior. Diz. Não, sim, é isso. A esfera pública torna-se um lugar de uma... Porque nós hoje em dia sabemos... Eu hoje estava num café e de repente estavam lá os empregados na vida deles normal. E de repente eu vejo uma mulher... se tu estiveres a ler um livro, demoras 2 ou 3 minutos a perceber a realidade, porque pronto. E isso também te mostra que a realidade, no fundo, há níveis de realidade, e se tu estiveres perdido, a realidade é só mais um. E a questão é, aquela mulher chegou ao balcão e eu às tantas percebi, estava nos modos agressivos e foquei-me a ver o que é que se passava. Ela estava a querer agredir uma empregada, estava à procura. O outro dia alguém dizia que a razão pela qual os homens batem nas mulheres, é o Martin Amis que diz isso, que é: os homens só batem nas mulheres porque chega ao fim o vocabulário deles. É uma imagem muito bonita, de facto, porque se tu tiveres... Também há quem diga isso dos loucos, quando chegam ao fim das palavras e do vocabulário, enlouquecem. Mas lá está, é muito interessante a ideia de que um ato é uma forma de desespero da inteligência, ou seja, tu às tantas atuas porque a tua inteligência chegou ao fim. E precisamente a violência é uma espécie de seres empurrado para uma situação em que sentes uma impotência de tal ordem que já só consegues através da violência, é a perda absoluta do argumento. E esta mulher estava a tentar dizer à miúda que estava atrás do balcão, que era brasileira, coisas muito agressivas. Estava a tentar ser racista, mas até para ser racista ela estava a falhar. Ela não estava a conseguir ser racista. E depois o empregado estava lá a contar a outra cliente que estava ali à minha frente. Força. Sim. Estava a contar a uma cliente o que é que se estava a passar, não é? Da conversa que houve ali. Preferes que a gente se cale? Não. Pronto. Não continue. Ele estava a contar à cliente o que é que se tinha acabado de passar. Eu não percebi muito bem o que é que levou àquilo, mas ele às tantas estava a explicar à cliente, que era uma cliente também que já lá ia há bastante tempo,
porque a outra dizia que já lá ia desde há 60 anos. Portanto, que aquilo... Então ela foi-se embora de lá e depois ligou para o café a dizer que queria falar com o dono do café porque precisava de explicar como aquilo era uma coisa horrível na vida dela, o que lhe tinha sido cometido ali. E essa situação toda, estás a ver, de uma mulher que está ali no sítio a tentar agredir a empregada e que depois vai para casa ainda telefonar, porque eu acho que é um bocadinho aquilo que se está a começar a passar, as pessoas estão de tal modo todas viradas do avesso, nesta condição em que o mínimo toque provoca uma dor imensa, que eu acho que as pessoas estão à procura de uma forma, como não se conseguem recuperar, a pele ser uma zona boa de contacto e como a pele no fundo está sempre em ferida, as pessoas estão desesperadas por devolver essa dor. E eu acho que no fundo nós chegamos a isto, é uma sociedade que por um lado está a perder o vocabulário, a perder a inteligência, portanto a não compreender as suas próprias intenções, porque se tu não tens vocabulário tu também não consegues perceber o que é que se está a passar contigo, e depois no meio deste desespero tu tentas agredir. Mas depois até para isso porque é que nós hoje em dia queremos proibir as pessoas de dizerem isto e aquilo é só desespero, são só linguagens de desespero, e é só uma grande dificuldade e depois a sociedade ainda se junta a isto, é como se aumentasse o volume ou aumentasse o fogo, o nível do fogo, que aumenta a fervura, que a sociedade quer proibir e já está a proibir tantas coisas, e o problema é esse, entramos num nível de limitações e vamos chegar a um ponto em que as pessoas não conseguem resolver nada. Estamos neste impasse que obviamente vai gerar uma violência absurda, porque hoje em dia ninguém consegue chegar ao fim de uma intenção, ninguém consegue exprimir nada. E eu acho que de uma certa maneira, por exemplo, quando nós escolhemos o título Língua Morta, revelou-se premonitório, porque de facto hoje em dia a poesia é uma língua morta. Porquê? Porque as pessoas já não acedem à poesia, e a grande miséria do tempo moderno é que num certo sentido nós estamos a falar linguagens que são apenas um pequeno tumor que ficou, um botão que ficou solto do casaco de uma estrutura que as pessoas já não conseguem perceber que tinha uma margem, tinha uma superfície muito maior, era um órgão muito mais aberto. E lá está, é isso, agora está reduzida à ferida, àquele ponto onde o mundo se perde. Mas por outro lado há aí um lado positivo, que é o que resta das línguas mortas, é que há sempre a possibilidade de elas serem redescobertas. E a sua redescoberta pode ser um momento de fascínio absoluto. Mas como nós quando nos reencontramos agora com o latim ou com o grego. Ou... Quem se pode encontrar com essas línguas, que são cada vez menos pessoas, esses encontros são absolutamente fascinantes. São. O problema é que tu tens que primeiro perceber que estás dentro de um quadro de uma língua que está a perecer. Exato. Que está a entrar está numa defunção, já não cumpre a sua função, portanto está a entrar numa defunção. E depois o problema desta situação é o quê? É que na verdade não interessa que as pessoas redescubram as suas línguas, porque este modelo deixa as pessoas desamparadas e impotentes e torna-as muito mais fáceis de manobrar, porque isto tem a ver com gerar nas pessoas sentimentos de perda, de impotência, de disposição, para poder orientá-las em relação a regimes de compensação, de consolo, que é sempre o consumo. Porque é a única coisa que está à mão de semear. Nós vemos qualquer fragilidade e vamos imediatamente buscar a parte que nos falta. E a parte que nos falta é uma mala, ou é um casaco, ou é ir para o ginásio e tornar o corpo mais... tonificado. Sim, perfeito para a vista. Mas o que é que não se ganha? É aquela capacidade das coisas serem sentidas num ato menos de aparência, porque a linguagem é a abertura para a interioridade. Se nós estivermos um ao pé do outro, simplesmente um a olhar para o outro, mas incapazes de gerar um processo de linguagem, eu só consigo ver o teu exterior. E nós estamos barricados no exterior e cada vez mais. E esta vontade que há de retirar
a possibilidade das pessoas acederem ao interior umas das outras, deixa-as presas num mundo que é apenas essa exterioridade. E a exterioridade, obviamente, já é em si uma espécie de exílio, porque se nós não podemos retomar a intimidade, as nossas relações estão... Lá está, nós próprios tornamos-nos defuntos. Já a nossa função extingue-se. Eu acho que esse é o princípio, a perda da conversa, a arte da conversa. Deixa-me ler-te uma coisa muito bonita, eu acho, que é de um momento, o Brodsky foi expulso da Rússia, teve lá um processo que o tornou uma espécie de estrela no mundo, que foi quando às tantas ele foi acusado, assim um bocadinho como o Cesarini, de ser uma espécie de vagabundo. Ele foi chamado lá perante um tribunal, lá numa daquelas purgas dos intelectuais e não sei o quê, e ele teve uma percepção, enquanto que as pessoas iam perante aqueles tribunais para encontrarem uma maneira de agradar ao juiz, ele de algum modo teve a percepção de que aquilo interessava, e houve alguém que recuperou a transcrição do coisa, e isso foi publicado na imprensa depois russa, estrangeira, não sei o quê, e chegou aos Estados Unidos. Pronto. E o que interessa é que ele às tantas... Isto não tem tanto a ver com isso, mas há aqui um momento em que ele fala sobre a diferença do que era. We never had a room of our own to lure our girls into, nor did our girls have rooms. He had half a room, tinha meio quarto separado dos seus pais por uma estante e umas cortinas. E ele diz, os nossos casos amorosos eram... na sua maioria, andar e falar por aí. Nós não tínhamos escolha senão andar e falar por aí. E isto fazia uma soma astronómica que acabava por ser descontada nas nossas milhas. No fundo, nós fazíamos milhas e milhas e milhas a conversar. E o facto de tu seres castigado, esse exílio, por exemplo, dos cafés, estarem ali 20, 30 pessoas, e todos os dias termos que ir inventar motivos de conversa, motivos de paixão, isso é o ato de criação mais puro. As pessoas esquecem-se disto, mas a criação começou na conversa. Quer dizer, todas as noites nós tínhamos que estar de volta de uma fogueira, porque olha... Porque fazia frio, porque estávamos com medo das bestas que estavam aí, o escuro era de facto o infinito, poderiam acontecer coisas, as pessoas morriam todos os dias por coisa. Então estar à volta da fogueira não era apenas para entreter nem para passar o tempo, era para ganhar moral, sobretudo. As histórias iniciais, e tu vês isso no Homero e não sei o quê, são histórias da coragem, dos homens ganharem ímpeto, força, influência, não sei o quê. E o que é a nossa sociedade? A nossa sociedade é a sociedade de dispersão. É como é que tu impedes as pessoas de falarem umas com as outras e de terem a capacidade de, enquanto estão a falar, estarem a inventar e a criar e a produzir. Porque, no fundo, e associarem-se, porque hoje em dia deixou de haver povo, passou a haver as pessoas. Eu acho que isso é importante, dizer que já não se fala no povo. Agora diz-se as pessoas. Nem se diz a população sequer, nem se diz... a gente, não, é as pessoas. E isso mostra essa desagregação, essa atomização. Sim. Outra coisa que é curiosa na nossa sociedade, não, obrigado, a nossa sociedade, há cada vez menos crianças, não é? Pronto, normalmente, e há cada vez mais animais, mais cães. Nestas sociedades, os cães são as crianças do futuro. Sim. Até porque tu podes ditatorialmente e afetivamente ditar o que é que o cão está a sentir. O cão está num estado... Para já, eu, por exemplo, tive essa experiência na minha vida de perceber que há certas pessoas que têm crianças pelos primeiros anos da vida da criança, em que a criança é absurdamente dependente, e há pessoas que num mundo em que tudo as leva à impotência, ter um ser, e sobretudo a criança humana é muito engraçada, porque se tu vires uma girafa a cair da mãe, ela cai e passado uns segundos está a começar a levantar-se e a organizar-se no mundo. Se vires uma cria de qualquer coisa, eles rapidamente têm que estar... O bebê humano assim é um fracasso. O bebê humano cria... É um fracasso da natureza, porque não consegue sobreviver. No fundo não é um fracasso porque em princípio geraria esta força do afeto, que é a necessidade de tu teres um afeto. Porque repara, é uma violência de tal ordem de ter um recém-nascido aos teus braços, porque tu quando tens um recém-nascido aos teus braços,
há um contraste em ti. Tu tanto amas como tu entras num estado de, às vezes, tu tens que te controlar a um nível quando os gajos começam a gritar, porque aquilo mexe contigo em lugares, pá, é como... Eu, quando nasceu o meu puto, eu achei que tinha qualquer coisa de uma criatura extraterrestre, tipo Take Us to Your Leader, não é? Tem assim... Eu pensava que é um extraterrestre. E de facto não veio propriamente da Terra, veio de um ambiente úmido e balanceado, numa nave espacial, de certa forma. Uhum. Ele está absolutamente frágil e desconfortável no mundo. Eles lembram-te dessa sensação de desproteção absoluta, que também é massacrante para ti, porque eles também te devolvem essa condição, porque tu estás ali a tentar interpretar a cada momento o que é que se está a passar, o que é que ele precisa para tu lhe poderes devolver um certo nível de conforto. E quando ele está ali nos teus braços, tu vês a todo momento tipo essa coisa que nós também perdemos, que é o grito. Tipo, um recém-nascido grita. Tipo, nós já não sabemos gritar como um recém-nascido. Aliás, as pessoas quando gritam é um ato... Catártico. Sim, e mexe muito connosco. Tipo... Sim. E faz bem de vez em quando gritar. Há alturas que estás numa discussão, a discussão em inglês é a pior coisa que pode existir entre um casal. Uma discussão em inglesa, que eles vão dizer assim, é que as pessoas não vão à casa de banho, pelo menos, dizer foda-se, caralho! E depois voltar, bem, então, o que é que estávamos a dizer? Então, é preciso, nós somos animais, a energia tem que se dispersar, de alguma forma. E pronto, e tudo é energia. Eu agora acho que vou fazer uma operação em que vou cortar aqui esta parte da tíbia e pôr um joelho novo, porque estou para aí... uma rótula nova? É porque estou para aí há um ano a arrastar-me com canadianas, que é bom para os ombros, mas não sei, pode não ser completamente bom. Então, mas o que é que isto estava a dizer? É porque os progressos da medicina são muito importantes. E pronto, o que é que eu estava a dizer? Pois, o que eu acho das crianças é que tu consegues ver ali um afeto que realmente não estavas habituado. Um afeto em ti? Um afeto que descobres que tu consegues estar a tratar de um outro ser humano sem ser por qualquer interesse sexual. E sem estares exasperado, tipo, minha tia, tia, tenho que fazer isto, bem, eu vou buscar, ou não sei. Não, estás calmamente a fazer aquilo, e é uma coisa relativamente leve, apesar de ser uma coisa pesadíssima, e ter que andar ao colo e graça. Isso é uma coisa que eu não fazia a menor ideia que podia acontecer. E é positivo até. Portanto, acho fixe. Uma das sensações... Também gosto de gatos. Os gatos os gatos quando têm uma certa idade, tipo 3 meses, e brincam e dão um pinote, não sei o que, também são muito divertidos. Portanto, entre uma criança e um gato, o que é que tu preferias? Agora tenho a criança, pronto, já sei que vai crescer, não é? Eles crescem. Depois vais tornar um delinquente juvenil, pronto, depois rouba-te as coisas, mas pronto, é assim a vida. Já estou preparado para isso. Já? Ok. Portanto, o João Vasco já tem um destino de delinquente juvenil à sua espera. Todas as crianças à partida. Sim, sobretudo neste mundo, não é? Porque nós entramos num mundo em que... O que é que tu dizes a um miúdo hoje em dia? Não há futuro, evidentemente. O futuro que eles dizem que há, o gajo vai perceber que é treta. Portanto, só lhes resta uma coisa que é começarem a furar os balões, que é por aí, não é? Isto é Estão a tentar, no fundo, levantar o futuro com balões. E eu acho que os miúdos estão a perceber isso. Quer dizer, que isto não... Que aquilo que lhes é dito é tudo treta, é mentira pura. Ninguém acredita. Mas então aquilo que nos disseram a nós também era mentira. Nós também fizemos esse percurso. Quer dizer, é uma coisa tão cristalizada que é uma espécie de uma verdade. Agora podes pô-la de lado porque já não está a ser utilizada. Mas as verdades não são eternas. Ou são? Não são. Não, mas eu acho que apesar de tudo havia, nas coisas que nos disseram, foram coisas que muitas vezes muito mal funcionaram, num certo sentido. Ou seja, a família, não é? A família
esses valores da tradição vêm de um tempo antigo muito duro, em que as pessoas, se nós virmos a descrição do que era um casal neste país, e tu sabrás isso muito melhor do que eu, a viver no Alentejo, que não é uma terra muito que dê muito de si, não é? Nós estamos ali a estimar aquela terra e ela parece que é sumítica nos frutos que nos oferece, não sei o quê. Aquelas pessoas viviam juntas contra quase tudo, contra a sorte, contra o tempo, contra tudo, contra os elementos, para durarem, para resistirem, para alimentarem os filhos. Era uma luta todos os dias. Existir em si, o que é que tu fazes? Olha, sobrevive, já é qualquer coisa, era qualquer coisa. O meu avô tinha uma loja de roupa, de fazendas e pronto, de vestido também. Teu avô de em Santiago de Cacém, na Rua das Lojas, e contava esta história, que havia eram todos muito pobres, havia lá uma senhora que, pá, não sei se era de São Bartolomeu, de uma aldeia ali perto. muito pobre. Então, e a sua filha, como está, dona? Não sei o quê. Está muito boa. Está muito bem agora. É puta em Lisboa. E, portanto... Sim, mais valia. Epá, e eu, quando era pequeno, havia uma coisa que era as criadas. Havia... As famílias pequeno-burguesas, pobrezinhas, tinham uma criada. Do Minho, Estados Montes, ou uma coisa assim. E depois deixou de haver com a comunidade europeia. E que era uma espécie de anexo degradado da casa. Sim, eu vivi numa casa que tinha a casa de banho da criada, e entrar naquela divisão é a ilustração perfeita do que é que acontece. Aquilo é desumano, é um espacinho para ela fazer ali as suas coisas, e aquilo é para desaparecer. Estás a perceber? Sim, havia o quarto da criada. A casa de banho da criada, a própria criada. E depois, tu não tens criada? E depois havia uma criada, havia lá uma criada cujo namorado era de Pide. Que é mais ainda. Isso em Santiago? Não, isso é em Lisboa. Aqui já é em Lisboa. Eu nunca não vivia em Santiago, eu estava em Santiago quando íamos à praia lá abaixo. Não tens ido lá? Não tens ido lá? Já não vou há uns meses. Mas continuas a ter lá a casa do teu avô? A casa do meu avô, que é da minha mãe, mas nós pusemos um telhado novo para aquilo não ir abaixo, e eu gostava muito de reabilitar a casa. É uma casa com 150 anos, muito gira. Não é muito grande, mas é muito gira. E eu lembro-me daqueles tempos de eu chegar lá com cabelos compridos, eu e o meu primo. Eu vivia com um primo e com a minha avó. Chegarmos lá com os cabelos compridos, parece. E tudo aqui, parece a menina, não sei o quê. E saímos lá carecas. Cortávamos o cabelo, não sei o quê. Aquilo era tipo completamente. Logo em Santiago, que é um sítio super, super conservador. Pois. Santiago é muito conservador. O meu avô foi, a certa altura, presidente do Clube de Futebol da União Santiago de Cacém. E tinha um escritóriozinho com as taças e não sei o quê, essas coisas. Essa é a primeira divisão. E depois, uma vez fui ver um jogo do União contra o Vasco da Gama, que era o derby local. Exato, o Vasco da Gama é de Sines. E a União é de Santiago. Parecia um jogo de ténis. Porque havia um tipo a dar um pontapé de um lado, tum! E havia outros a dar, tum! E era tudo assim, parece que o meio campo era a rede, e aquilo era assim um bocado estranho. Intervalo. O que é que dá no intervalo? Um cor alentejano. Ok. Mas tu gostas de o que é que eu pedi Não, eu pedi foi ao meu avô, posso comer um gelado? Ele deixou. Era um olá. Pronto. Na altura havia os olados e os rajás fresquinhos, na praia. Um rajá fresquinho. Mas tu gostas do canto alentejano? Eu gosto do canto alentejano e gosto das canções do canto e gosto imenso do cancioneiro português. Há coisas do caraças, há coisas que cantavam lá em cima. Havia uma senhora, que era a Dona Carlota, eu tenho aí uma gravação dela estar... Eu falei com aquele rapaz, como é que ele se chama? O Pereira. Sim, que faz tem aquela coisa do... A música portuguesa a gostar dela própria. De si própria. Tiago Pereira, filho do Júlio Pereira, não é?
falando nisso, pá, tem uma voz também interessante, pá, perdi, depois voltei a encontrar. Então a senhora estava a desenvolver durante quase 15 minutos músicas, pois a comissora ela agora está a cantar canções cada vez mais antigas. Pois. À medida que estava Não, com vê-se 99. coisas incríveis nesse programa. Conta, ai, o meu pai disse-me não sei o quê, coisas incríveis. Não, mas esta nunca, não cheguei a dar ao Tiago. Mas coisas perfeitamente. Era uma senhora. O que eu estou impressionado é por nós termos vivido na Idade Média. Eu vivi na Idade Média, estive naquele sítio com aqueles bois, aquelas pessoas que andavam no meio da geada sem sapatos, não sei o quê, aqueles putos, roubaram uma vez a bicicleta, não sei o quê. Íamos aos ninhos, fazer fisgas com galhos de carvalho, não sei o quê, para confusão de caraças, descer para a porrada no meio da lama, não sei o quê. Vamos para o rio dar mergulhos. E aquilo é outro mundo, é outra civilização. O que eu acho é que neste momento o Portugal moderno vive em cima das ruínas do Portugal agrícola até 1980, 70 e quando nós andamos no campo vemos de vez em quando umas ruínas e o próprio campo são ruínas e de vez em quando no meio dos pinheiros vês crescer umas videiras aqui que selvagens que são vestígios daquilo já ter sido cultivado anteriormente Sim, porque a vegetação tem uma memória Exato. Fantasmática quase. Só que o que me parece é que aquilo que nós estamos a substituir uma coisa que levou centenas de anos a ser consolidada, como foi o caso da arquitetura popular portuguesa, não é? Aquelas casas granitas, outras, não sei o quê, levaram centenas de anos a ser consolidadas, e estamos a substituir por coisas que se fazem no instante e muitas pessoas constroem casas com a lógica antiga, mas com tijolos, e que dá problemas, problemas estéticos, problemas estruturais, não sei o quê, mas pronto. E nós então, se tu fores a ver, hoje em dia viajamos pelo país e aquelas aldeias que se perdiam assim no meio da natureza, não sei o quê, hoje em dia são pesadelos expressionistas. Sim. No meio dos eucaliptos. E isso dá-me um certo mal viver a mim. Quando vou assim, dá-me um certo mal viver. Olha, tu tens de ler um livro que o Diogo tem uma editora, que o Diogo editou, que se chama A Charca, não é? Sim. Acho que isto é o que o Manuel João está a dizer, é o que diz o Manuel Bivar na Charca. Sim. É muito isso. É um livro muito interessante porque é uma reflexão sobre a paisagem não que aquilo fosse uma coisa, aquilo era pobríssimo, a vida era injusta, não sei o quê, mas ao menos era bonito. Pronto, é isso. Mas bonito é a arte contemporânea. A arte contemporânea não é bonito. E a parte estética da arte contemporânea também já não é importante. Mas depois voltou a ser outra vez. É engraçado essa questão da parte estética ter desaparecido da arte a determinada altura. Não, a questão não é estética. A questão é outra. A questão é a questão conceptual. Ou é a questão ética, ou é a questão filosófica. Mas não a estética desapareceu. Até porque tu não consegues aldrabar na estética. Porque a estética tem um problema que é a estética é uma educação. E todos nós podemos estar num nível ou noutro da nossa educação estética, mas não dá para fazer saltos. Aliás, isto tem a ver com este discurso que hoje em dia nos é feito, que é um discurso de saltos absurdos e é preciso que as pessoas estejam num estado muito deprimido para serem enganadas. No fundo, o que nós hoje em dia vemos na política aliás, é muito engraçado o que se está a passar agora ao nível do discurso com estas baldrocas, que é, neste momento, nós temos um governo que é muito habilidoso em perceber uma coisa, que é, eles não estão a perceber nada. E quanto menos eles perceberem, baralhem o discurso, porque, de facto, a tentativa de sair do labirinto é de tal modo confusa que as pessoas preferem sentar-se ali e morrerem dentro do labirinto. Já não é o labirinto da saudade, é o labirinto da confusão bestial. Já ninguém quer sair lá de dentro. Ou então inventam teorias da conspiração também igualmente absurdas, mas mais simples. Porque eu acho que as teorias da conspiração têm essa coisa bela que são simplificações. Sim. Os extraterrestres fazem isto, não sei o quê e tal, ou é o grupo de não sei o quê que controla tudo, e eles põem chips no vinho tinto. É uma espécie de mitologia para totós, ou seja, é uma mitologia instantânea, que é,
tu percebes que alguma coisa se passa de mal e tu tens que contar a história. No fundo, quando tu falas dos deuses e não sei o quê, tu também estás a simplificar de uma forma mais ou menos espantosa, com aquela edulcoração da força da narrativa, quase das fábulas e não sei o quê, para que as pessoas possam transmitir uma sensação. Mas no fundo dizer que eles controlam e que metem chips e não sei o quê, isso não é para ser levado à letra, mas de facto o que as pessoas estão a transmitir umas às outras é de facto que pressentem que estão a viver numa sociedade que já só tem a ver com enganá-las. Aliás, uma das coisas interessantes... As pessoas gostam de se enganar a si próprias também. Sim, só que apesar de tudo, no ato entre duas pessoas enganadas há uma espécie de solidariedade, que é, por exemplo, quando tu ouves dois malucos a falarem. Há uma história que uma vez me contaram que se passou num consultório de psiquiatria, não sei, um psico qualquer, e encontraram-se dois tipos, pá, estavam à espera das consultas, houve ali uma... E não sei porquê começaram a falar e aquilo funcionou ali naquele momento. Eles encontraram-se, e depois quando o gajo que ia entrar no consultório, o outro devia estar à espera de receber lá um carimbo, uma coisa qualquer, entrou o outro foi-se embora. E o gajo disse-lhe, estava muito deprimido, disse-lhe, olha, finalmente consegui em meses e meses ter uma conversa. E o médico, o doutor, disse-lhe, mas aquele tipo não é possível teres tido uma conversa porque ele está num estado em que já não conversa com ninguém. E são estes, tu és colocado em estados, estás a ver, de impossibilidade, até que de facto dois impossíveis se cruzam e volta a ser possível. E em grande medida não se pode falar do povo, porquê? Não se pode falar já de nada, porque tudo é tonto, criam complexos e as pessoas já não podem falar de nada, têm vergonha. Tudo passou a ser possível de ser dito o seu contrário. Tu dizes qualquer coisa e alguém pode dizer o seu contrário. E, portanto, não há... Tudo se equivale. É igual ao litro. E esse truque das teorias da conspiração é uma forma muito interessante de vir proibir as pessoas de falar. É claro que as pessoas têm as suas debilidades expressivas. É claro que as pessoas que acreditam que o mundo é plano estão perante uma tentativa parva de explicar qualquer coisa que elas... Aquilo é uma maneira de fazer uma reunião dentro de uma coisa imbecil. Não, são os imbecis num certo sentido à conversa, mas o que eles estão a negociar, num certo sentido, não deixa de ser verdade. Ou seja, que é... Há ali qualquer coisa que não faz sentido para eles. Eles deixaram de estar fora do espaço da comunicação. As coisas já não lhes... Esta tendência nos Estados Unidos, todas aquelas pessoas que foram atiradas para um interior que está completamente fora das autoestradas do progressismo cibernético e da educação e não sei o quê, elas juntaram-se dentro de teorias completamente loucas, porque de facto essa é a condição à qual elas foram atiradas. Elas foram retiradas da sociedade, atiradas para guetos mentais, e elas estão a conceber os seus mecanismos de revolta, ou seja, que é desestruturar esse mundo através de coisas completamente loucas. É a gritaria dos insanos, é a demência. É como ao fim de um tempo, se tu deixares uma ala psiquiátrica sem não sei quê, eles às tantas concebem um motim demente, mas a razão do motim está certa. Sim. Eles estão-se a revoltar, a razão está certa, o discurso é tonto. Mas é que assim também não se conseguem organizar para se revoltarem bem, não é? A questão é, senão não estão a interpretar a realidade de uma forma. Não é? Sim. Não se vão dizer como é que te vou organizar. Contra os extraterrestres, machar. Epá, eu acho que a educação era uma boa ideia, mas pronto, não sei o que é que está a acontecer hoje em dia com a educação. Há um fenómeno muito interessante daquilo que tu estavas a dizer, que foi estudado pelo Pasolini, que estava muito interessado nessas questões, que é o Pasolini via a maneira como, de facto, o que ele entendia é que houve aquela mutação antropológica em que ninguém era já de nenhum sítio, não é? As classes populares, num certo sentido, deixavam-se expropriar da sua cultura popular, daquilo que tinham sido tradições que levaram séculos a adquirir e têm uma experiência de dor, mas também eram a propriedade daquelas pessoas e eram a sua maneira de se identificarem, desde os sotaques, as línguas. Sim, mas a modernidade levou isso tudo à frente. E a modernidade o que fez é que uma pessoa hoje em dia no Alentejo ou nos Estados Unidos, na verdade, estão no mesmo ponto, praticamente, porque estão de tal modo desligadas das suas condições
tradicionais e não sei o quê, que essa mutação antropológica significa que o homem deixou de ser um ser como consequência de um lugar e de um tempo. O homem hoje em dia é um ser retirado do espaço e do tempo. Nós, no fundo, tornámos-nos alienígenas. Este planeta é uma nave que está a avançar para um lugar que já não tem nada a ver com... Repara, este planeta já não é um sítio, um lugar identificado. Este planeta tornou-se uma nave numa viagem espacial em que ninguém sabe muito bem para onde é que isto vai. Sabe-se que o planeta está a ficar todo destruído. Não é? Sabe-se que nós estamos cada vez mais... A nave está com problemas. Assim. Pois. E está com problemas e é isso. Entre o inverno nuclear e o aquecimento global. Eu acho que o aquecimento global pode demorar mais tempo a acontecer. É um suicídio mais lento do que o suicídio nuclear, que é mais rápido. Mas pronto, de resto. O que eu acho é que esta tendência suicida da humanidade, como aqueles animais diziam que eram os lemmings que iam até aos fiordes e depois se suicidavam em banhos. Eu acho que esse tipo de entropia, esse tipo de desistência perante a complexidade dos fatores e perante a impossibilidade de nos controlarmos a nós mesmos em termos de organização económica e a partir de um determinado crescimento da sociedade, de crescimento da complexidade e da complexidade da interligação económica e tudo isso, é normal porque nós continuamos a ser, no fundo, esses tipos que vivem na aldeiazinha. Uma parte de nós são os tipos que vivem na aldeiazinha e querem ganhar não sei o quê, querem ver se o milho cresce mais, e isso é incompatível com um tipo estar neste momento nesta situação. Portanto, o ser humano está dividido entre aquilo que é humanamente e aquilo que a nova inteligência artificial exige dele. E o que a inteligência artificial exige dele é que abdique da sua humanidade. E acho que isso é a mensagem essencial da inteligência artificial. A ideia não é a inteligência artificial ficar humana, é nós deixarmos de ser humanos. E acho que isso é que é importante. E se deixarmos de ser humanos, isto passa, já não dói. Importante. Acho que acabamos bem.